Olá pessoal, hoje vim trazer mais um vídeo para o nosso canal e o tema de hoje é falar um pouquinho sobre aquelas pessoas que no passado se desviaram da verdade e também falar um pouquinho para o dia de hoje, né? Vamos embora lá pro vídeo então. Então o tema de hoje é a palavra inspirada, né? Quando a palavra é inspirada, é uma palavra de confiança, né? Mas mesmo assim nós temos que ter todo o cuidado, porque aqui no livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante, fala que muitas pessoas no passado, elas deixaram de ouvir a palavra inspirada, deixaram de ouvir Deus, né, no caso, e deram ouvido a outras teorias, né, a outros espíritos negativos que traziam a mensagem como se fosse parecida com a de Deus, mas não era, né, estavam enganando as pessoas para tirar do caminho da verdade, como Jesus disse, né, que muitos seguem o caminho da cegueira espiritual e não chegam ao entendimento para crer na verdade e não se salvar. Então, quando a pessoa fica levada por ventos de doutrinas, ventos de teorias humanas, teorias diabólicas, teorias negativas, a pessoa se desvia do caminho da verdade e assim acaba perdendo, né, a sua espiritualidade, a sua santidade, a sua santificação. E assim acontece coisas ruins na vida da pessoa, que pode até criar um karma muito grande e levar muitas gerações para se limpar desse karma, para transformar a sua vida, né? E daí fica mais complicado ainda, né? Fica mais difícil de resolver a situação, né? Então o versículo 4 fala na palavra inspirada, né? No entanto, a palavra inspirada diz certamente que em tempos passados alguns se desviaram da fé, prestando atenção à enganosa declaração inspirada e ensinado de demônio. Então, aqui a palavra está falando que muitos começaram a dar ouvido às palavras inspiradas por demônios, né? Aqui, quando a Bíblia fala demônios, sabe que é negativo, né? Aquele que é trevoso, né? Aquelas coisas das trevas que estão a serviço do mal. Então a palavra fala que deram ouvido a ensinamento de demônios, levado pela hipocrisia de homem, que falam mentira e que têm a consciência marcada como se fosse marcada como um ferro, né? Então aqui esses trevosos, esses que trabalham para as trevas, eles trazem uma mensagem que parece ser de Cristo, parece ser de Deus, né? É bem parecido, porque é imitação, né? Eles tentam imitar a Deus para trazer a derrota para a pessoa, né? Vai derrotar a pessoa, né? Então eles tentam imitar a Deus para trazer a derrota para o indivíduo, né? Para a pessoa. E se a pessoa vai atrás dessas doutrinas de demônio, ensinamento de homem, né? Hipocrisia, né? Então a pessoa se desvia da verdade, porque não está firme, não está no conhecimento consagrado em Deus, tem dúvida às vezes no coração, e a dúvida é um fator que nos leva à ruína, né? Nos derruba, porque se tiver dúvida no nosso coração, é fácil do inimigo enganar, né? O trevoso vem e coloca ali uma desconfiança, a pessoa já está com dúvida, vai cair facilmente na inspiração errada. E a inspiração errada sabe que trabalha para o mal. E quem trabalha para o mal vai pagar o karma, né? Vai sofrer, porque está trabalhando para o mal. Está fazendo o seu trabalho, mas mesmo assim vai criar karma. E a pessoa que está em Deus, primeiro ponto que a pessoa tem que ter é confiança, né? Tem que ter certeza de que está em Deus e que as coisas de Deus é suficientemente para se salvar e para a pessoa alcançar a nova terra, o conhecimento, né, o paraíso, a luz de Deus, o amor de Deus. Então a pessoa tem que ter essa confiança, porque se a pessoa no momento que duvidou, vai buscar outra teoria, e essa teoria pode ser ruim.
se a pessoa não tiver discernimento, né? Porque tem aquelas pessoas, né, os agentes do bem que trabalham para a luz, eles vêm e trazem uma mensagem para edificar a pessoa. Então, se edificou a pessoa, essa palavra vem da luz, é boa, né? Porque, na verdade, mas tem aquela palavra que vem pelas trevas, né? E não edifica a pessoa. E acaba colocando uma dúvida maior, acaba causando uma depressão, uma culpa, né? Mas será que eu estava errado? Será que eu estou certo? Será que o cara me falou a verdade? Será que não? Então aqui diz a palavra que eles proíbem essa doutrina do negativo, dos trevoso, quando vem inspirada pelo diabo, é uma coisa, né? Que vem trazendo coisas que a gente pode identificar. Facilmente a gente pode identificar se é de Deus, se é da luz que está trazendo a mensagem, ou se é das trevas, porque se a mensagem é da luz, é do bem, aí veio um mensageiro em nome de Deus ou em nome de Jesus, ele vai edificar, vai te trazer conforto, alegria, paz, mas o trevoso não já vai te trazer contenda, tu já fica com ódio, com dúvida, já sente algo diferente, que aquilo ali está te levando para um caminho mais para te duvidar, né? E não para se firmar na palavra de Deus. Então, diz que eles trazem essa doutrina e eles proíbem o casamento e ordenam que as pessoas se afastem de muitos alimentos que Deus criou para ser tomado como agradecimento pelo que tem fé e conhece a verdade de modo exato, né? Então, eles chegam e proíbem o casamento, né? Não pode casar. Então é uma inspiração demoníaca, né? Porque o casamento foi dado por Deus, né? Foi abençoado por Deus. Então é, é um ato santo, né? Santificado por Deus e é perfeitamente pela vontade da luz, né? É pela vontade do bem. O casamento, né? Que a pessoa casa, se une à sua esposa e torna os dois uma só carne, trabalhando na obra espiritual, trabalhando na obra de Deus, fazendo bem e praticando o amor de Deus. Então, proibindo o casamento, já dá para identificar que não é de Deus, né? Como assim que tá proibindo uma coisa que é sagrada, né? Que Deus criou. Então não se proíbe uma coisa que é sagrado. Mas por tudo que Deus criou, bem e nada deve ser rejeitado. Mas ainda diz, né, que tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, porque eles trazem essa doutrina de demônio, inspiração para te desviar da verdade, para te dar um conhecimento enganoso. Claro que tem um pouco de verdade, eles jogam um pouco de verdade, misturam, né, com a mentira deles e te ganham facilmente. E aí você passa a ser um trevoso, a serviço das trevas, e nem está percebendo que está fazendo errado. Mas para te identificar essas coisas, saiba que no versículo 4 fala que, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, então diz a palavra, né? O que é recebido for recebido com grande conhecimento, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então aqui eles chegam proibindo o casamento, né? Que você deve fazer voto de castidade para servir a Deus é melhor. Isso não é uma verdade. Então, a verdade é o casamento legítimo, é a inspiração de Deus, é a consagração que Deus consagrou, né? Abençoou o matrimônio e eles vêm com essa doutrina torcida, tentando tirar a pessoa da verdade, né? Tirar a pessoa do caminho, mas eles colocam um pouco de verdade para misturar, né? Para confundir a pessoa. E também proíbe a pessoa, dizendo que a pessoa não pode comer certos alimentos, né? Então isso é uma coisa, uma astúcia, né? Das trevas, uma astúcia maligna, porque tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Então, se Deus criou, não deve ser rejeitado, mas a palavra diz que é santificado por Deus e pela oração. Então, é a mesma coisa que Jesus fazia, né? Jesus, ele não proibia comer peixe, né? Ele comia peixe. Mas o que Jesus fazia?
Jesus, ele comia o peixe, mas antes ele dava graças a Deus, ele orava, né? Então, ele, agradecendo o alimento, ele santificava, ele agradecia o sacrifício do animal para ele poder comer e se alimentar daquela energia. Mas, então, aqui o que a palavra de Deus diz que nós não devemos comer alimento sem dar graças a Deus, sem santificar, né? No momento que a gente dá graças a Deus, o alimento é santificado e pela oração, né, que nós oramos, nós fizemos todo o ritual de agradecimento e de santificação naquele animal que deu, né, a sua vida para nós alimentar. Então, mas as trevas vêm trazendo que não pode, né, tem que se afastar daquilo que não deve comer aquilo porque é pecado, ou porque é isso, ou porque é aquilo, ou está fazendo mal. Mas na verdade eles estão trazendo um jeito de torcer as coisas e afastar de Deus as pessoas. Então, se nós comer o arroz, né, e não agradecer, seria a mesma coisa, né? Não agradeceu pelo arroz, não orou pelo arroz, então seria da mesma forma impuro, né? Não deveria comer, porque não foi agradecido. Então, a maneira certa de fazer as coisas é agradecendo e santificando pela palavra de Deus e pela oração do crente, né? Daquele que é fiel, daquele que é iluminado. Aí entende essas coisas. Se der esse conselho aos irmãos, será bom e se tornarão ministro de Cristo. Com a palavra da fé e o bom ensinamento, você tem facilmente o aprendizado de Deus. Então, se você aprender que na palavra de Deus, claro, eu posso me afastar de certos alimentos, pode fazer isso, claro, mas não esqueça que ao se alimentar, santifique esse alimento, ore a Deus e consagre pela palavra de Deus para que não saia uma coisa impura, né? Porque se você não está agradecendo, você está criando karma, está trazendo aquele alimento, nem vai ficar bom, né? Não vai fazer o bem para o nosso estômago, para a nossa saúde, porque a gente não agradeceu, não abençoou. Então, e eles trazem a palavra torcida, né? Não, você tem que se afastar porque você não pode comer isso, ou não pode comer aquilo, aí você não tem que se afastar de todas as coisas, separar de tudo, para que você faça a vontade de Deus. Mas aí vem a parte dos trevosos, enganosa, né? Mas Deus diz na palavra que tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Então, podemos comer de tudo? Podemos, mas devemos agradecer a Deus e orar pelo alimento. Mas também, cada um tem a sua escolha, né? Cada um escolhe o alimento que vai comer, né? Mas sempre lembrando que a palavra de Deus ensina que nós devemos orar e agradecer esse alimento, para que não caímos nas garras do tentador. Porque fica bem simples entender o negativo e aquele que é positivo, aquele que é espiritual, que vem para ajudar, e aquele que vem para derrubar. Porque é tão simples entender que o positivo traz todas as coisas e tudo é lícito fazer, mas nem tudo me convém. Então tem que ter uma certa cautela, né? Um certo conhecimento para não deixar que as coisas levem para um caminho desordenadamente, né? Então, vamos comer, beber, mas não vamos fazer desordenadamente isso aí, né? Vamos fazer com prudência, né? Com santificação, com oração e pela graça de Deus, né? Sempre lembrando que a palavra de Deus é o que santifica todas as coisas. Então, a palavra de Deus santifica a nossa vida, nós somos justificados pela fé, e a palavra santifica através da nossa fé que acreditamos, né? Então, se nós tivermos um pouquinho de dúvida, o inimigo vai lançar qualquer coisa para nos desviar da verdade. E muitos no passado, diz a Bíblia, que se desviaram da verdade dando ouvido ao ensinamento de homem e à doutrina de demônio. Então, eles levam para um caminho errado. Parece bom, né? Faz uma pregação muito maravilhosa, parece que o ensinamento é de Deus, mas está te levando para o mal porque você não discerniu o espírito que está naquele homem, naquela mulher. Porque pregar bem, falar bem é uma coisa, e ter o espírito de Deus é outra coisa. Então, ter o espírito da luz
É importante porque o Espírito da Luz traz a verdade e guia nós em toda a verdade. Mesmo que seja complicado, né? Mesmo que tenha espinho pelo caminho, tenha uma barreira para vencer. Mas eles guiam no caminho da verdade. Então, o que acontece o primeiro ponto? Com a pessoa que está no caminho de Deus, está no caminho da espiritualidade, tem que ter muito cuidado, porque o inimigo sempre vai tentar, né? O negativo sempre vai tentar enredar a pessoa. Se ele não consegue converter a pessoa para a sua pregação, para a sua mensagem, ele vai enredar, ele vai tentar lançar fofoca, vai tentar lançar descontentamento, julgamento, a pessoa vai ter uma ideia de começar a julgar os irmãos, e assim vai a coisa, eles vão levando e enredando a pessoa até que a pessoa não consegue se soltar mais das amarras do inimigo, né? Porque eles vão trabalhando de um jeito por fora, que eles vão trazendo, primeiro colocam uma duvidazinha, daqui a pouco, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. E aí começa todo o enredo e a pessoa fica embaraçada e não consegue sair. Daqui a pouco começa a ouvir um, ouve outro, vai atrás do outro, vai atrás do outro. Ah, mas aquela teoria é melhor, aquela outra lá, outro falou desse jeito, outro falou desse jeito. E assim a pessoa começa a ir atrás de ditos e mitos e doutrinas de demônio, levado por ventos negativos. E Deus não, Deus tem só uma mensagem, tem só uma palavra, a verdade. E a pessoa tem que estar firme nessa verdade para não fazer como aqueles irmãos que se desviaram da fé e perderam a sua salvação, perderam a sua luz, perderam a sua graça, perderam o amor de Deus, porque eles quiseram se desviar da verdade, dando ouvido aos demônios e não a Deus. Então, o que aconteceu? Primeiro ponto, deixou de dar ouvido a Deus porque não vigiou. Então, nós precisamos vigiar. O que está escrito lá em São Mateus, Mateus capítulo 26, versículo 41, está escrito que Jesus mesmo falou essa palavra, né? Foi o próprio Jesus. Então, vigiai-vos, vigiai e orai, para que não caia em tentação. Porque Jesus sabia, né, que qualquer palavra pode, né, pode endossar nossa vida e tirar do caminho. A gente pensa que está firme, né? Ah, mas eu sei tudo, a palavra de Deus, eu conheço a espiritualidade, eu estou no amor de Deus, eu estou firme. Mas qualquer vacilo, a nossa vibração pode baixar e nós ser abraçado pelas trevas, né? As trevas nos arrastar. Então é para isso que existe o trabalho das trevas, né? O trabalho do maligno é fazer com que as pessoas saiam da luz de Deus, que não pratica a luz de Deus. Então, se a pessoa está praticando a luz de Deus, a primeira coisa que ele coloca, está perdendo tempo, isso será que é bom para ti? Já coloca a dúvida, né? Será que é bom para ti? Será que tu está fazendo a verdade? Tu está no caminho da verdade? Será que isso aí tu ouviu certo? Tu estudou de maneira correta? Será que assim, tu fazendo assim não é melhor? Então tenta de qualquer jeito. Então diz a palavra de Deus que o diabo, que a parte do maligno, né, que é a parte trevosa, né, os trevosos, anda em derredor como um leão, rodeando as pessoas e procurando quem possa tragar. Então ele anda em roda, seja espiritual ou não seja, ele anda em roda, e se a pessoa baixou a vibração, ele dá o bote, como o leão faz na presa, e arranca, né, aquela pessoa para as trevas. E assim, tirando do caminho da verdade. Então, é muito importante a pessoa ter a mente sadia, a consciência sadia, porque o que o inimigo vai atacar não é no corpo físico, muitas vezes não é isso que vai acontecer. Ele não vai fazer uma coisa bruta e te atacar, ele vai atacar a sua mente, ele vai atacar o teu entendimento. Então, quanto mais entendimento nós temos, mais atacado nós somos. Então, nós temos um exemplo que Jesus Cristo, ele chegava a suar sangue, porque ele, quando ele ia fazer as suas orações, que Jesus se separava, ia para um lugar mais oculto, né, longe das pessoas, ele começava a orar e vertia sangue, de tanta pressão do maligno contra ele, porque ele estava orando e buscando a luz, ele tinha uma expansão de consciência muito grande, um poder muito grande, então as trevas atacam com toda a força que tem. E aí Jesus chegava a suar sangue, né, gotas de sangue. Então, porque as trevas atacam de toda a força possível que possa encontrar para derrubar esse sujeito, tirar da verdade, tirar do caminho de Deus
Então, Jesus disse: vigiai e orai para que não caia em tentação, porque se cair na tentação, aí não prestou mais. Aí você não se levanta mais. É uma coisa que você tem que entender, que não deixe cair em tentação, porque aí entra a dúvida, aí você fica que nem louco, para lá e para cá, e agora o que eu faço? Entra a dúvida, entra a fraqueza, entra a culpa, entra o desespero, e a pessoa não consegue se erguer mais porque deu ouvido a uma coisa enganosa, e pensou que aquilo é verdade, né? E pensou que aquilo era verdade, e balançou a sua mente, balançou a sua espiritualidade, balançou o seu amor, porque não vigiou e não orou e caiu em tentação. Daí a pessoa está sendo tentado, aí não consegue achar mais o rumo da sua casa, não tem mais jeito. Aí quer voltar para a palavra de Deus, quer voltar para a luz, quer firmar-se no amor de Deus, mas não consegue porque está sendo tentado, porque está sendo perturbado, né? Aquilo está perturbando a pessoa, perturbando, e isso aí perturba a pessoa dia e noite, né? A pessoa não escapa. Então Jesus orava, vigiava, para que não caísse em tentação, porque ele sabia que se caísse em tentação seria muito complicado. Aí ele podia se perder ou perder a sua luz, o seu amor, e cair no caminho das trevas. Mas então ele deixa bem claro: vigiai e orai para que não caia em tentação, porque o maligno está em roda, procurando quem possa tragar, que nem um leão para dar o bote e tragar a pessoa. Então se vem alguém dizendo: ah, mas isso aí não é de Deus, né? Ah, isso é coisa do passado. Ele está tentando te colocar uma dúvida, né? Está trazendo um espírito de treva, e aí você tem que discernir. Não, mas se é para o passado, pode ser para mim também, se eu entender nessa palavra. Então você tem que ser esperto nisso e não cair na tentação. Agora, se a luz vem e te traz uma mensagem, aí você, tendo discernimento, você vê que é boa, né? Opa, essa mensagem me ajudou, essa mensagem me edificou. Então essa mensagem não é das trevas, é da luz. Então eu posso aceitar e seguir o meu caminho com Deus, na espiritualidade, no amor de Deus, falando o que é correto. Outra coisa muito importante: por que eles falam, né? Por que eles vêm falar para a gente? Mas a pessoa já está no caminho de Deus, está no caminho da luz, está no amor de Deus, está no caminho da luz, está na paz, está fazendo o que é bem ao próximo. Aí não tem necessidade de ninguém vir falar o que a pessoa tem que fazer, mas eles fazem isso. Então, eles estão a serviço das trevas e eles estão prontos para fazer qualquer coisa para tirar a pessoa da verdade. Então eles vêm e falam. Por que eles falam? Porque eles querem que as trevas tomem conta do planeta Terra, né? Eles querem que a treva vença, né? Que tire a luz do planeta, que a luz não possa trabalhar. Sempre foi assim, né? Quando vem a luz trabalhar, vem os trevosos e mata, ou prende, ou açoitam, né? Fazem tudo para eliminar o trabalho da luz. Então, o trabalho da luz é muito importante, estar firme e ter o conhecimento e não ter dúvida no coração, né? Não deixe a dúvida entrar. Se a dúvida entrou, tu vai cair em tentação e não vai estar firme na presença de Deus. Mas diz o ponto 2, o que aconteceu com essas pessoas que se desviaram de Deus, se desviaram da palavra, se desviaram do amor, da justiça? Eles não questionaram. Alguém falou e eles seguiram e acreditaram cegamente. Então, se vem um e fala, né, uma coisa e nós não questionamos, não duvidamos daquilo, porque nós podemos questionar, né? Nós não podemos julgar. Não vamos julgar ninguém, mas questionar a gente pode. Então, não, alguém me falou uma coisa, mas eu vou questionar para ver se isso é correto, se isso é de Deus, se isso é verdade, se isso é mentira. Porque pode ser uma verdade, mas pode ser um trevoso tentando me enganar e arrastar para o inferno, né? Para o umbral, né? Então, se nós não queremos ser arrastados, a maior importância que nós temos que cuidar é da nossa mente. Ter uma expansão de consciência e cuidar muito da nossa mente. Porque eles vêm atacando a nossa mente, é o nosso conhecimento. Então eles tentam colocar dúvida. Então eles estão a serviço das trevas para fazer isso. Então por isso eles vêm falar para a gente. Mesmo a gente estando no caminho de Deus, vem um negativo e tenta falar alguma coisa. E aí a pessoa segue cegamente. Então não é errado a gente escutar o vídeo de um, escutar o vídeo de outro, escutar outro médium, outro pastor, outro profeta. Pode escutar várias pessoas.
Só que tem que ter um cuidado para discernir da onde está vindo, né, aquela mensagem. Então, o importante não é aquele vídeo, é importante a mensagem que está sendo trazida, né, o conhecimento e a ajuda espiritual que está vindo daquela mensagem, né. Então, mas nós não devemos seguir a qualquer um sem primeiro questionar, testificar se é de Deus, se aquilo vai fazer bem, se vai acrescentar um conhecimento para a minha vida e não vai deixar eu tropeçar e ainda acabar se desviando da verdade de Deus. Então não pode acontecer isso, né? Na ponto 3, eles estão a serviço das trevas e trabalham dia e noite. Olha aí, né? Olha a situação. Então Jesus, ele é muito sábio, né? Deus é muito inteligente, que mesmo nós não damos lugar a Deus devidamente como deve dar, às vezes, que nós trabalhamos um pouquinho para Deus, 10 minutos, uma hora, e estamos cansados, já desistimos, né, do trabalho de Deus. Ah, vou fazer um pouquinho hoje, meia hora para Deus, tá bom. Não, e as trevas não, as trevas trabalham 24 horas, eles não param nunca. Então, por isso, eles têm astúcia, eles têm conhecimento, então, eles pregam uma mensagem maravilhosa, né, que parece ser de Deus. Não, o cara é inteligente, prega muito bem, ele explicou certinho, mas não é a explicação. A explicação você tem que discernir se ela está vindo de Deus ou está vindo das trevas. Então, qualquer coisa que tenha rituais, né, que tenha dogmas, que tenha sistema de crença, você tem que tomar cuidado, porque o sistema de crença é muito usado pelo negativo, né, porque eles não testificam nada, eles não questionam nada, porque eles pegam uma coisa cega. Quando a pessoa está no sistema de crença, segue uma fé cegamente. Não, mas está escrito ali, eu acredito. Mas não questionou se aquele espírito era de Deus ou era trevoso, porque acontece muito, né? Na Bíblia Sagrada nós temos esse exemplo, que acontece muito isso, né? Que vinha muitos espíritos e falavam com as pessoas, e as pessoas aceitavam como se fosse Deus ou se fosse de Deus, mas não era, às vezes não era de Deus. Então eles não conseguiam questionar, eles ficavam com medo e aceitavam tudo, né? Tudo que davam para eles, eles engoliam goela abaixo e não questionavam. Então nós temos que questionar. Vamos ver se isso é verdade, vamos ver se isso está vindo de Deus, porque se me acrescentou coisa boa, vem de Deus, né? Se me colocou uma dúvida, ou eu fiquei estressado com essa mensagem, ou eu fiquei irritado, me trouxe uma falta de paz, tem que ver se não é do negativo que está trazendo essa mensagem, né? Porque o negativo vem para separar tudo, né? Vem para colocar dúvida, raiva, para julgamento, fofoca, questionar as coisas que não deve questionar. Então, esse é o trabalho das trevas. Por isso que eles vêm falar para nós, você está servindo a Deus, está maravilhosamente servindo a Deus, mas eles vêm falar, não, mas aqui é melhor, né? Aí tu está seguindo errado a Deus, aqui é melhor que o que tu está fazendo. Então te oferece uma coisa que não é verdade. Então, o que diz a palavra aqui? A palavra está dizendo que tudo que vem de Deus, né? Então tem que questionar, né? Ter o dom de discernir os espíritos, porque pois tudo que vem de Deus e o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado. Mas o que vem de Deus, né? O que vem das trevas a gente deve rejeitar. A gente deve ver se aquilo ali edifica alguma coisa ou não edifica. Se não é para mim, deixa passar, deixa de lado, e não cair na doutrina de homens e de demônio, porque os homens, quando são usados pelo sistema de crença, eles criam várias regras, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tu não pode, né? Tantas coisas. E aquilo ali é tudo inspirado por demônios ou por homem. Porque Deus, né? O que Deus nos pede para nós fazer? Deus pede que nós, primeiro ponto de Deus, quem vem de Deus é amor. Então, o primeiro ponto de Deus é amor. Então, Deus não vai pedir para nós deixar de comer isso, ou deixar de comer aquilo, ou deixar de fazer um casamento, né? Não, Deus não vai falar isso aí. Então, Deus vai falar a primeira coisa é amor. Deus é amor, ele traz amor. Então, o espírito de luz é amor. Então, o primeiro ponto é nós amar. Se tivermos amor,
nós estamos no caminho certo. Se tivermos a luz de Deus, estamos no caminho certo. Então Deus, ele traz aquilo que é criado por Deus, que é o amor, é a luz, é a comunhão com o próximo, é o bem, né? Fazer o bem a todos, é não entrar em contenda, não entrar em fofoca, não entrar em julgamento, não se devemos julgar ninguém, né? Não devemos julgar ninguém, porque tem uma passagem que Miguel, quando ele foi tentado pelo diabo, ele, mesmo Miguel, não disse uma palavra de juízo contra o diabo, né? Então, Miguel se sentiu tentado, oprimido pelo diabo, mas ele disse o quê? Disse que Deus te repreenda, ó Satanás. Mas ele não julgou e nem disse juízo nenhum contra o diabo, mas ele entregou-se para Deus. Então ele entendia que Deus podia repreender o maligno e não ele julgar ou dizer juízo, né, contra aquele ser que estava ali tentando. Então assim nós devemos fazer, entregar a Deus. E se nós tivermos o amor de Deus, quando vem uma palavra de engano, dizer, você não pode casar, né, já dá para entender que vem do maligno, né, isso não vem de Deus. E muitos fazem isso, né, traz essa doutrina, e muitos chegam e dizem para a pessoa, tu não pode comer isso, né. Jamais a luz vai dizer isso que tu não pode, tu pode fazer tudo o que quiser, só que nem tudo me convém fazer, né? Então, esse é o caminho de Deus, esse é o ensinamento de Deus, porque a doutrina de Deus é sã, né? A doutrina de Deus é sã doutrina. Por isso que, então, está incluído naquilo que Deus traz, é amor, é comunhão, é ajuda ao próximo, né? A luz de Deus, e o conhecimento da verdade, não deixar ser enganado pelas trevas, porque se nós deixarmos ser enganado pelas trevas, não vamos fazer a vontade de Deus e nem das trevas, é isso que eles querem. Então fica naquele meio termo, né? Fica tentado. Como disse Jesus, não caia em tentação. Aí fica tentado, um pouco eu faço a obra de Deus, um pouco eu faço a obra do mal. Porque eu não tenho discernimento, não estou entendendo o que está acontecendo. Então, primeiro ponto, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso crescimento espiritual, da nossa expansão de consciência, cuidar muito para que não caia em tentação, não entre em dúvida, né? Será que isso é de Deus? Será que não é de Deus? Temos que discernir, temos que ver se vem de Deus ou se não vem de Deus, lá, deixa de lado, né? Já joga fora, e o que vem de Deus aproveita e faz aquilo que é, para não entrar em doutrinas de demônios e negativo. Então, se nós que somos espirituais, estamos na espiritualidade, nós temos que ter muito cuidado com a nossa mente, né? Com o nosso conhecimento, porque é muito fácil nós baixar a vibração e cair em tentação. E aí nós temos perturbado, aí a nossa unção já vai cair, né? Não vê de nós passar uma unção, passar uma luz, passamos umas trevas, né? Daí começamos a passar treva, passar desunião, coisas ruins, já, a pessoa já não se sente bem com a nossa mensagem, porque nós estamos passando aquilo que é ruim. Mas se nós estivermos firmes em Deus e na palavra de Deus e questionar as coisas, lembre-se, tem que questionar as coisas. Mas a mensagem é boa, mas eu vou ver se bate certo, se isso aí está me edificando, se está trazendo para o caminho da luz. Então, cuidado para que ninguém vos engane, né? Porque muitos, disse Jesus, virão em meu nome e enganarão a muito. Então, aí está a palavra-chave, né? Que muitos veem em nome de Jesus, mas daí eu devo acreditar? Não, devo questionar, ver se é verdade ou não. Porque vem em nome de Jesus e me leva para o caminho das trevas. Mas era Jesus, né? Ele disse que veio de Jesus, mas você acreditou cegamente? Daí, quando você chegar na presença de Jesus, na presença de Deus, aí você vai ter que prestar conta disso. Daí o que Deus vai te perguntar, né? Mas você acreditou cegamente nessa pessoa que te disse que era Deus, que era de Jesus? Não, eu não questionei, eu acreditei. Então errado é você, né? Que não questionou, que deixou ser levado por vento de doutrinas, né? De homem e de demônio. Então nós devemos sempre questionar, porque existem meios legais para questionar. Que a pessoa não está cometendo nenhum pecado, nenhum erro, nenhum crime em questionar, mas tem que saber questionar, né? Não vai pecar contra Deus, né? Não vai ofender a Deus, né? Não vai julgar a Deus. Claro que isso não pode fazer, mas questionar pode, num jeito como Jesus ensinou. Que teve um certo homem que ouviu um anjo de Deus, veio um anjo de Deus para ele, e o que ele fez?
Ele não saiu correndo acreditando naquele anjo. Então ele veio de Deus. Olha, eu sou anjo de Deus, sou representante aqui, sou um mensageiro e vim te trazer uma mensagem. Mas o que ele fez? Ele disse, não, mas se tu é anjo de Deus mesmo, eu quero fazer uma prova, né? Quero te perguntar uma coisa. E o anjo disse, pode perguntar. E ele colocou um velo, né? Lã de ovelha, né? Aquele velo que tem. Ele colocou no templo. E disse assim para o anjo, se este velo amanhecer molhado e toda a grama em roda, né? Ficar seca, e só o velo for molhado pelo sereno, aí eu acredito que tu é de Deus, que tu veio de Deus. Então, colocou a prova, né? Então, aconteceu como ele pediu. Deixou à noite o velo e caiu o sereno, molhou o velo e não molhou a grama em roda. Ficou seco todo o terreno. E o anjo disse para ele, então, agora tu crê que eu sou de Deus? Ele disse, não, ainda falta uma coisa, eu vou ter que fazer o contrário. Porque eu não posso acreditar em você, porque eu tenho uma espiritualidade avançada, eu tenho um conhecimento, e eu não posso deixar ser enganado. Então ele fez um questionamento legal. Ele disse, então vamos fazer o contrário. Vou colocar o velo e o velo tem que ficar seco dessa vez, né? E a grama em tudo ao redor vai ficar molhada pelo sereno. Ele fez esse questionamento com o anjo e aconteceu o que ele pediu. O velo ficou seco, né? E a grama e o pátio todo molhado em roda. Então ele acreditou que era de Deus. Aí ele pôde confiar, porque se ele aceitasse com dúvida, seria muito ruim, né? Porque ele ia fazer um trabalho mal feito. Então, se for morno na presença de Deus, não adianta nada. Você está perdendo tempo. Então, se você fazer a obra de Deus, você não pode ter dúvida, né? Então tem que tirar todos os questionamentos certinho, questionar, tirar limpo tudo, botar as cartas brancas na mesa, porque Deus não quer ninguém morno. Faz um pouquinho para Deus, um pouquinho para as trevas. Não é assim que Deus quer. Então você tem dúvida, não faça a obra de Deus. Eu estou com dúvida. Será que é do bem? Será que é do mal? Será que é das trevas? Será que isso é a doutrina de demônio? Será que isso é a doutrina de Deus? Então, tire a dúvida primeiro. Trabalhe nesse fator. Você tem um pouquinho de dúvida, tira toda essa dúvida, questiona com Deus, peça a Deus que Deus vai te responder. A palavra de Deus está dizendo para nós vigiar e orar, para que nós não caímos em tentação. Então, cuidar da nossa mente. Não ir atrás de doutrinas de demônio, porque nós vamos ficar desviados da palavra, desviados do caminho da verdade, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Então nós temos que prestar atenção que nem tudo que reluz é ouro. Então temos que fazer o exame e ver se é ouro mesmo, se é aprovado. Então assim nós temos que fazer com Deus. Então tudo que vem de Deus e tudo que Deus criou, tudo é bom e nada deve ser rejeitado. Então devemos ter o máximo de cuidado. Quanto mais crescimento espiritual, mais cuidado nós devemos ter. Porque é aí que o inimigo nos tenta. Porque quem está trabalhando para a luz, eles é a pessoa que é mais tentado, né? Porque se a pessoa não está fazendo nada, está parado, não tem tentação nenhuma. O inimigo não vai tentar aquele que está parado, que está de mão vazia, que não está fazendo algo para Deus. Ele vai tentar justamente aqueles que estão trabalhando para Deus, que estão na luz, que estão no amor de Deus, que está fazendo caridade, está ajudando o próximo, está trabalhando para a transformação do planeta, para que nós possamos ter uma vida melhor. Então esses são os mais atacados, né? Não vai pensar que você está com Deus, você não é atacado, é atacado. É noite e dia atacado. E às vezes nós baixamos a nossa guarda e a nossa vibração baixa e entramos em confusão, perdemos o sono, não conseguimos dormir, vem a doença para o corpo físico porque a vibração baixou e é atacado de várias maneiras. Então eles trazem essa palavra muito boa, né? O conhecimento, são formados em tudo que é línguas, são formados em teologia, formados em várias coisas, em conhecimento humano, mas é tudo ideia do homem, é tudo inspiração humana e espíritos de demônio que inspiram essas pessoas para derrubar do caminho de Deus, porque Deus é tudo simples, né? Nem que a pessoa não tenha um estudo grande, não tenha uma faculdade, mas sabendo ler e escrever já entende a palavra de Deus, já conhece, né, o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, quero deixar essa mensagem
para nosso alerta, né? Para nós ficar alerta sempre, vigiar e orar, e que nós possamos questionar aquilo que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então, quero deixar essa mensagem, que todos fiquem na paz do Mestre.